Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 241, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Esse tema ainda é o tema renovação do grupo e terminando esse tema, os desencarnados, os orientadores. Então, dando sequência no vídeo anterior, suponhamos que seja admitido. Hermínio Miranda está dizendo assim: aquele candidato, aquela pessoa que depois de passar por todas as avaliações na casa espírita a qual ele pediu para poder trabalhar, nós estamos tratando esse assunto, então você tem assim uma leve noção já, né, do que significa esse integrante aqui agora. Esse integrante aqui agora é aquele que veio de uma casa espírita, que pediu para trabalhar naquela outra casa espírita, que o presidente reuniu todos os membros da casa. Então, foi feita uma votação, ficou acertado que ele pode sim trabalhar naquela casa espírita ali. Todo mundo tem o direito de trabalhar na casa espírita, menos nos trabalhos mediúnicos de desobsessão, menos no atendimento fraterno, menos na parte oratória, menos aplicar passe. Então, ficou acertado ali naquela reunião, na diretoria, entre o presidente e os membros, né, do conselho, que é aquele nosso irmão vindo de uma outra casa, que possui vários dons mediúnicos educados, ficou acertado que ele deve iniciar, ele deve passar pelo atendimento fraterno, ele deve assistir a oratória, ele deve receber passe, ele deve receber água purificada, ele pode sim trabalhar como bibliotecário, ele pode trabalhar na casa, na obra filantrópica, como no caso, ele pode ajudar a preparar sopa, ele pode se ingressar na casa através dos estudos, conforme nós já dissemos nos vídeos anteriores. É necessário que esse novo integrante admitido, ele precisa se integrar ao grupo, ele precisa se familiarizar com o grupo. Então, nada melhor para se familiarizar que participando de todo o movimento, de todos os trabalhos da casa espírita, inclusive se inscrevendo nos cursos ali na casa espírita, frequentando os cursos. Quem sabe um dia ele desenvolva uma aptidão até para ministrar cursos. Se experiência ele tem, conhecimento ele tem, trazido de uma outra casa, ele precisa só se integrar àquela nova equipe. E para se integrar a uma nova equipe, é preciso respeitar um novo sistema,
Kardec mesmo ele nos orienta a respeito desses sistemas dentro da doutrina. Então, a partir do momento que ele respeita os sistemas, porque na casa espírita que ele trabalhava, existia um sistema de trabalho, de disciplina. Na nova casa, existe um novo sistema de trabalho que ele precisa se integrar, se familiarizar com todo o grupo. Essa integração depende exclusivamente dele, né? 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, não importa. Conforme eu estava conversando com um amigo meu hoje mesmo, a respeito dessa integração, você observa que existe oradores que ele pode ter conhecimento total, vamos usar esse termo. Ele pode ter conhecimento pleno, prática também pleno. Mas se ele não for uma pessoa dotada de um magnetismo cativante, que atrai as pessoas por algum motivo, fica assim uma palestra monótona, né? Fica uma coisa assim robótica. Então, esse novo integrante, ele precisa ter essa química, ele precisa ter essa sensibilidade, esse tato, ele precisa ter, ele precisa se comunicar muito bem com as pessoas para integrar um novo grupo. Então veja bem o que Hermínio Miranda aqui comenta. Então suponhamos, Hermínio Miranda está dizendo assim, suponhamos que seja, né, admitido, suponhamos que esse indivíduo, essa pessoa seja admitida depois de passar por todos os critérios de seleção. Suponhamos. Deve procurar integrar-se no trabalho. Aí, ó, tá vendo? Ele deve integrar-se no trabalho, naquela casa espírita. Ele deve abraçar a causa, esquecendo a reunião mediúnica de desobsessão. Esquece que existe reunião de desobsessão naquela casa. Porque a reunião de desobsessão numa casa espírita, nós temos o hábito de dizer que o primeiro trabalho na casa espírita, o primeiro, chama-se atendimento fraterno. Você, com todo respeito, não é atendido por um médico, num consultório médico, num hospital, numa UPA, numa clínica, num consultório oftalmo, de dentista, numa firma. Você não é atendido por aquele especialista sem antes passar pela parte que se diz secretária. Recepção. Todo mundo. Ora, eu não consigo adentrar o teu estabelecimento de trabalho se eu não falar na recepção. Se eu não me identificar na recepção. Pois você sabe que isso chama-se disciplina. Agora, por quê? Disciplina em todos os lugares, menos dentro da casa espírita? Isso é muita imprudência. Isso é muita falta de responsabilidade. Dentro da nossa casa, nós temos que pôr em prática a disciplina.
o respeito mútuo um para com o outro, tanto a esposa para com o marido, com o esposo, e o esposo para com a esposa. Essa integração, essa responsabilidade, um para com o outro. Você cuida das tuas obrigações, ele das obrigações dele. Une-se o útil ao agradável, que tende a tudo dar certo. Agora, haja com indisciplina dentro de casa para ver o que acontece. Haja com indisciplina na rua para ver o que acontece. Você quer uma prova? Entre numa rua, numa rodovia, na contramão para você ver o que acontece com o seu automóvel. Você sabe, você entende o que eu quero dizer aqui. Às vezes, muitas pessoas ignoram. Eu não me preocupo com isso. Mas eu bato em cima da tecla. Entre na contramão para você ver o que acontece numa rodovia. Passe por uma blitz policial sem parar, uma vez que ele pediu para você parar para ver o que acontece. Disciplina, gente. Não é só disciplina dentro da casa espírita. É disciplina em casa, disciplina na rua, disciplina no trabalho. Não pique o cartão na hora certa para você ver o que acontece no final do mês, não. Vai vir descontado no teu salário. Ou você vai ter que estar repondo horas. Nos pedágios, no asfalto, né, nas rodovias, passe naquela cancela para você ver sem pagar e vai embora. A polícia vem atrás. Errado a polícia? Não, tá certinho. A pessoa usa, depois não quer pagar? Então, suponhamos, né, que seja o caboclo admitido. Então, ele deve procurar integrar-se no trabalho, esquecendo o trabalho de desobsessão, conforme nós estávamos dizendo, não esqueci não. O trabalho mais importante na casa espírita, todo ele é importante, mas existe dois. O primeiro de todos eles é o atendimento fraterno. O atendimento fraterno é tudo. Até o presidente da casa tem que passar pelo atendimento fraterno. Não tem esse. Ah, mas é o presidente da casa. Uma vez, pelo menos, ele deve passar pelo atendimento fraterno. Lógico que não todas as semanas, todo dia que ele comparece à casa espírita, mas ele deve ter a ficha dele lá também, guardada pelo atendente fraterno, para que um dia, se alguém precisar, tá lá a ficha dele. Isso chama-se disciplina. E o outro trabalho mais importante chama-se o trabalho mediúnico de desobsessão. Só que o trabalho mediúnico de desobsessão é o único que nós não temos que nos preocupar com ele, e sim devemos primeiro auto nos evangelizar. Nós devemos auto nos conhecer. Nós devemos primeiro na casa espírita nos integrar ali entre os irmãos, entre as almas. O trabalhador na casa espírita, ele deve se preocupar primeiro com as almas e não com os espíritos. Então vamos nos integrar, vamos nos familiarizar com as almas primeiro. Que com o tempo, através dos estudos, através da disciplina, é natural que cheguemos, sim, até o atendimento, até o trabalho mediúnico de desobsessão. Então, olha só para você ver que interessante aqui, ó.
deve procurar integrar-se no trabalho, observando tudo sem espírito crítico negativo. Então, aquela pessoa que foi admitida naquele grupo, ele deve trabalhar naquela casa sem espírito crítico e negativo. Trabalhar na imparcialidade, na humildade, na paciência. Se pedido a ele for para varrer a casa, varra a casa. Se pedido a ele para poder lavar os banheiros da instituição, vá lavar banheiro. Mas, gente, que desperdício. 30 anos na casa que eu me encontrava, saí de lá. Eu, médio psicógrafo, eu recebia lá Dr. Bezerra de Menezes, Eurico Sanufo, eu recebia até Jesus Cristo, tinha hora. De vez em quando, Mãe Santíssima se manifestava através de mim lá naquela casa. Saí de lá para vir para cá, para lavar banheiro. Tem alguma coisa errada? Aí é que pensa a pessoa está enganada nesse momento. Aí é que ela está começando, de fato, um trabalho sério e honesto na vida dela. Porque o que ela estava fazendo pode ser que não estava de acordo com os desígnios. Porque o médium, ele precisa dos atributos da humildade, da paciência, da aceitação, da resignação. Tudo dentro de uma casa espírita é importante. Pois não pense que você, porque atua lá na reunião mediúnica de desobsessão, porque lá você, recebe o mentor, vou usar esses termos, recebe o mentor da casa, que se chama Anjo Ismael, vamos pensar por esse lado, que você é melhor que aquele que varre a casa e que lava os banheiros da instituição. Você não é melhor, não. Ninguém é melhor que ninguém. E outra, todos nós somos substituíveis. E outra, toda peça, toda engrenagem em um motor é importante. Caso contrário, o motor não funcionaria. Então, ninguém é melhor que ninguém. Cada um tem que executar as suas funções, as suas obrigações, os seus deveres, o máximo possível, com responsabilidade, com disciplina, com amor, com conhecimento, com caráter e por aí em diante, né? Então, nada de espírito crítico ou negativo, sem desejo de aferir virtudes e defeitos alheios. Mantenha-se discreto e tranquilo ali naquela casa. Haja naquela casa ali, trabalhe naquela casa ali, como se você fosse um fantasma. Mas como assim, Luiz? Trabalhar como se eu fosse um fantasma? O menos possível alarde. O menos possível aparecer. Porque nós temos que nos conscientizar de que quem tem que aparecer é nosso Senhor Jesus Cristo e não os médiuns e não os encarnados. Então, hajamos na transparência, hajamos no incondicional. Trabalhemos naquela casa espírita no incondicional. Não exigimos nada de ninguém. Não punindo ninguém. Não ignorando, não torturando ninguém. Trabalhemos naquela casa como se fôssemos um fantasma. Sem necessidade de alarde. Sem necessidade
de que as pessoas ali nos aponte, olha que maravilha, o trabalho que esse magnífico representante Jesus está fazendo nesta casa. Ai, nada de exaltação. A hora que você for exaltado nesta instituição, que é um conselho meu, saia dessa casa. Porque essas pessoas também não estão agindo corretamente. Quem tem que ser exaltado numa casa espírita é Deus, é Jesus. Quem tem que ser exaltados numa casa espírita, verdadeiramente espírita, é o amor, é a humildade, é a simplicidade, é a aceitação, a sensibilidade, a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas. Esses atributos, essas qualidades, sim, devem sim serem exaltadas. Mas o dia que você for exaltado, saia dessa casa. Ou chegue nessas pessoas e diga assim, olha, eu não permito que me exalte. Eu não permito. Toda honra e toda glória a Deus e a Jesus e aos mentores espirituais. A mim, nada. Porque, meu bem, se você é exaltado ali por todo mundo, e se você por dentro pensar assim, até que enfim reconheceram o meu valor nesta casa. Agora eu vou fazer o possível para que aquela casa de onde eu venho descubram o quanto eu estou sendo valorizado nessa casa. Você pensando, eu vou fazer o possível para que eles descubram o quanto eles aqui estão me exaltando, estão reconhecendo as minhas capacidades. Eu trabalhei naquela outra casa 30 anos, só recebi ingratidão. Aquelas pessoas são ingratas, são imundas, mas eles que me aguardem. Eles que me aguardem. O deles está guardado. Na hora certa, eu vou fazer chegar até eles o quanto eu estou sendo exaltado nessa casa e muito bem tratado. Olha, tanto aqueles membros daquela instituição falharam na admissão daquele indivíduo, e aquele indivíduo também encontra-se totalmente, fora dos desígnios das leis do Criador. Com esses tipos de sentimento, é óbvio que Jesus nos disse, minhas ovelhas muitos se reconhecerão por muitos se amarem e não por muitos se odiarem. Aí você pode me dizer assim, ô Luiz, mas o que você está dizendo aí é inexistente, não é? O que você está dizendo é apenas uma suposição, não é? Porque isso não existe, Luiz. Você acha que não existe, meu bem? Pois eu te garanto que eu não estou aqui usando esse espaço para ficar contando piada. Até porque nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Assim, nosso irmão Marcílio, que está aqui presente, que me ensinou isso. E outra, eu estou nessa doutrina dos Espíritos há mais de 40 anos. Que isso não é vantagem nenhuma. Porque tem pessoas que chegou na doutrina 1 ano, 2 anos atrás e tem feito muito mais que eu, que aqui 40 anos me encontro. Mas acontece que experiência
uma certa bagagem nas minhas malas, eu tenho vivência. Eu já vi tanta coisa. Eu só não posso dizer nome de pessoas que adoram ser exaltadas e casas espíritas onde exaltam médiuns. Porque se eu pudesse, eu botaria fogo no tanque de petróleo e ainda eu daria férias aos bombeiros, só para ver o combustível pegar fogo. Mas, a partir do momento que agindo dessa forma também, obviamente eu não estaria agindo corretamente. Então, por isso, eu prezo a ética, né? O bom senso, a moral, o respeito uns pelos outros. Eu só desrespeito as pessoas a partir do momento que eu cito o nome delas. Eu só falto com respeito a partir do momento que eu cito o nome de instituições e de pessoas. Enquanto não, nós encaramos tudo como sendo um estudo que, infelizmente, acontece no Brasil, isso que eu estou dizendo. Por isso que as trevas, os obsessores, eles, encontrando brechas no campo psíquico dos médios, dos dirigentes, dos doutrinadores, dos trabalhadores nessa instituição espírita, eles se alojam, se integram e a tendência é a deslocação, a ruína daquela instituição. Vamos para o próximo vídeo.